essa desgraça. Vai chamando os coxos, os paralíticos, o pessoal do falado, os que não valem nada. Vai juntando aí em torno. Já começa destruindo a religião, sempre dando aquela força pra gente no sentido de comunicar o evangelho. Então poste aí nas suas redes sociais. A galera aqui tá chegando e já a gente começa ao vivo o Destruindo a Religião. Nada mais é uma leitura simples do evangelho, tendo Jesus Cristo como o nosso leito de interpretação da Bíblia. Então, é isso aí, meu povo. Top. Top. Fala do... Tá de boa, hein? Friozinho, né, cara? Muito bom. Vão chegando, meu povo, vamos chegando, já a gente começa. Estamos esquentando os motores aqui e já a gente começa. Nosso estudo de terça-feira, toda terça às 20 horas, aqui na Graça Bruta. A diferença que existe entre o evangelho e a religião. Fala DG, chegando. Tô gostando do comprometimento, hein, DG? Que isso, ele nem ia falar nada não, hein? É nóis, tamo junto. Ô DG, vamos almoçar junto amanhã? Amanhã é quarta, então fechou. Que a gente fica, vamos almoçar e não almoçamos daí. Ô Cleito, cadê você, Cleito? Luz na passarela, que lá vem ela. Boa noite, Gigi, Cleiton, olá. Oi, Dani, Floripa, beijão, tamo aí. Cleiton Dias. Ah, você tá em rancharia hoje, Cleiton? Vou anotar aqui na sua ficha. Tá bom? Ô Serginho, saudade do você também, da Ângela. Como é que você tá, meu irmão? Fala, Marquinhos. E o tio Sam aí, como é que tá? Beleza? Marinete, Deus abençoe. Vou mandar beijinho aqui pra vocês aqui. E aí, Marquinhos, Carol, beijão pra vocês. Deus abençoe todo mundo aí. Já está começando. Os caras estão aqui, ó, vendo uns negócios aqui de transmissão. E daí a gente segura a onda que mais 2, 3 minutinhos a gente começa.
Não, o Paulo já tem dias que ele tá demais, cara. É mesmo, é. Não, ele não é meu cliente, meu paciente. Não. Muito bom, muito bom. Fala, ô Miro. Pessoal, vai falando de que cidade vocês estão aí assistindo, é bacana a gente saber aí. Tem um pessoal que a gente já sabe, mas tem outros que a gente não sabe. Fala, Tobias, seja bem-vindo. Bacana. Luciana. Ó, o José Roberto. Boa noite, Lu. Deus abençoe. Só mais um pouquinho a gente já vai dar início aqui, tá bom? Já começa o Destruindo a Religião. É um estudo que tem como objetivo fazer um paralelo entre aquilo que é evangelho e aquilo que é a religião, aquilo que gera esse tipo de confusão. E a gente vai aqui a partir do texto de Gênesis que a gente está, né? A gente está em Gênesis capítulo 4. Fala, Nel. Um abraço. Quando vocês falarem, o pessoal da técnica falar aqui, eu solto aqui o negócio. Fala, Marcos. Esse sobrenome aí eu conheço, hein, cara, de um brother meu. Deus abençoe aí você onde você estiver. Fala, irmão. Você tá bem? Como é que estão as coisas? Amém. Amém, tamo aí, irmão. Já a gente começa aqui com o estudo do Destruindo a Religião. Um abraço, Neo. Fala, Claudemir. Deus abençoe. E aí, Manganaro? Como é que você tá? Queremos você aqui, viu, irmão? Um beijão, Manganara. Dá um beijo na Carol também. Já. A técnica tá aqui empenhada. E o provedor aqui próprio já da TV Graça Bruta tá... Ó, quem falou que ele não veio, aí, ó. Perdeu. Wagner. Ô Wagner, cadê você, Roberto? Queremos você aqui, cara. Te esperando. Vilma Oliveira. Fala, Robson, tudo bem? Deus abençoe aí. Quem puder e quiser falar de onde está assistindo, é bacana a gente saber aqui. Ajuda a gente. Qual cidade? Fala, Tobias, Deus abençoe. Fala, Miller, Zé Roberto, Amarildo, Marquinhos, Gisele, Dani. Eu vou apertar o joinha, vocês apertam aí também, não? Pra ficar legal? É que tem delay, né? Os caras não... Eles vão apertar 10 minutos depois. Só pra eu saber aí. Oi, Cláudia, Deus abençoe. Fala, Regi. Cadê o Cris? Queremos vocês aqui, hein? Tem um da NASA aí, chegou um da NASA. A do meu carro serve? Com você, lógico. Ah, que legal, Cláudia. Você mora em Pernambuco. Que
Que legal. Tem bastante gente do Nordeste que de vez em quando aparece aqui. Fala, Samuca, gente boa. Pô, eu tenho que comer aquela comida mexicana lá de novo, hein? Bacana. Claudinha, ajuda a divulgar aí na sua região aí em Pernambuco. É bacana, tá bom? A gente sempre tem dito aqui da importância que é o pessoal que usa as redes sociais para nos ajudar a comunicar o evangelho e, enfim, bacana aí vocês estarem participando. Vamos lá. Fala, Diogo, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Bacana. Ô, Samuca, e o Gil? Tá sexto dan já, Samuca? Muito bom. Entrou. Pode ir? Os caras autorizam? Boa noite, pessoal. Tem uma turma top aí. E aí, Claudemir, tudo bem? Deus abençoe, família. Oi, Bah. Você tá bem? E aí, irmão? Você tá beleza? Vamos lá, então, para o nosso texto base, que ainda a gente não conseguiu sair dele, para a alegria de uns e tristeza de outros. Gênesis capítulo 4, vamos ler de 1 a 7, ou a gente vai seguir um pouquinho mais também, vai até um... Eu vejo aqui até onde eu vou e eu paro aqui. Beleza, meu povo? Gênesis capítulo 4, verso 1. Posso ler? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que te descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Agora, pois, não, vamos parar por aqui, pelo 10. Bom, nós temos trabalhado nesse texto também essa marcante diferença entre aquilo que é religião e aquilo que é evangelho. Sempre há uma dificuldade de entendimento para a gente, porque a origem é sempre parecida, igual, né? Você percebe que Caim e Abel, que são aqui dois tipos desse processo,
daquilo que representa o evangelho, daquilo que representa a religião, eles têm uma origem comum. Os pais deles são Adão e Eva. Então, a religião e o evangelho, eles normalmente nascem de um processo que se assemelha do lado de fora, mas em espírito do lado de dentro carrega antagonias, carrega contraposições, carrega um conflito. A religião não pensa, não age e não milita no campo do evangelho, do mesmo modo que o evangelho representa de fato a destruição de todo o processo religioso. Como Paulo Bravo fala em seu livro Bacia das Almas, o Novo Testamento, ou a revelação trazida por Jesus no Evangelho, tal como descrito no Novo Testamento, inaugura tanto o reino de Deus como o fim de toda a religião, de todo esse processo humano de religar-se a Deus a partir de si, a partir do rito, do clero, do dogma, a partir da estrutura religiosa. E aqui você já começa a perceber algumas distinções, uma vez que a forma como Eva fala sobre um e como ela fala sobre o outro, né? Como ela se dirige em relação a Caim e como ela se dirige em relação a Abel. Abel a palavra Abel, o nome Abel significa fôlego, vapor, sopro, vento. E a palavra Caim significa aquisição. E ela diz exatamente isso, adquirir o varão com o auxílio de Deus. No processo religioso, Deus é uma figura importante, mas ele é sempre um coadjuvante. Ele é alguém que, de alguma forma, legitima o processo religioso, mas não é alguém essencial, porque a essência da religião é o braço humano, é a potência humana, é aquilo que o homem pode fazer. É isto que faz com que a estrutura religiosa cresça, apareça e se perpetue, ou seja, o poder, a capacidade, aquilo que o homem tem para fazer. O sentido da palavra aqui, aquisição, no original é ganar, que é adquirir pelo ato da compra, ou seja, é o processo de barganha, de negócio. Deus tem algo que me interessa, Ele é um fornecedor, sem Ele eu não adquiro isso, mas Ele também não me dá, a não ser pela uma contrapartida. É assim que funciona o processo religioso. É assim que funciona a frequência das pessoas ao culto, por exemplo, a um lugar, a um endereço, que normalmente também carrega a ideia de que Deus assiste nesse endereço. Às vezes o culto nada mais é do que uma forma de adquirir pontos, é como se fosse uma moeda espiritual. A leitura bíblica passa a funcionar da mesma maneira. Os jejuns prolongados, o rigor ascético, os ritos, a preciosidade dogmática, tudo isso vai fazendo de mim uma pessoa valorosa, que tem riquezas espirituais, e com essas riquezas tem como negociar, barganhar com Deus, e também é distinto diante de Deus, porque Deus é esse cara que não trata todo mundo igual. É o cara que faz acepção de pessoas num processo religioso. É por isso que em qualquer processo religioso que você chega, em qualquer igreja que você vá, entre aspas, você consegue identificar quem são os donos dela. Quem são as pessoas que estão ali e que de alguma forma serão distintas, distinguidas, enquanto Jesus, para ser reconhecido por quem era de fora do seu grupo como o mestre, como o Senhor, como o líder daquele processo que ele começou lá na Galileia, ele precisava ser beijado, ser sinalizado, ser indicado, porque se você chegasse no meio de Jesus e do seu bando, vamos dizer assim, eles eram todos iguais. Jesus falou e nos ensinou isso, dizendo: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu de fato sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, fazei vós de igual modo. A religião trabalha com essas distinções, e Eva marca muito bem essa clareza de distinção, porque quando Caim é gerado, ela tem uma fala, uma expressão, uma euforia, dizendo: adquiri um varão com o auxílio de Deus. Mas quando Abel é gerado,
o texto não diz nada. Tornou a dar à luz a Abel, seu filho. E aí já pula para a realidade das profissões, onde Caim se torna um lavrador e Abel se torna um pastor. E a gente já falou disso tudo, eu estou recapitulando porque tem gente nova hoje aqui. A profissão de Caim é uma profissão que tem relação com a queda humana, com o pecado humano, porque depois do pecado, Deus falou, agora vocês vão ter que comer do suor dos rostos de vocês. E lavrar significa trabalhar, significa lavoro. Caim então traz aquilo que de alguma forma lhe era mais precioso, que lhe custou maior empenho, dedicação, esmero. E ele vem crente, confiante de que a obra de suas mãos será aceita por Deus, como uma forma de honrar a Deus. Mas Deus não pode pegar nada das nossas mãos. A palavra de Deus diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas. A religião continua manipulando e conseguindo mão de obra barata, dizendo que você precisa servir a Deus. Se o seu serviço a Deus não for feito, Deus estará em maus lençóis. Deus não precisa de nós, Deus não pode ser servido por nós, como se de alguma coisa necessitasse. Antes, o serviço a Deus passa a ser um meio de comunhão com Deus. Como Jesus vai dizer, o meu Pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Mas se você não quiser fazer nada, fique tranquilo, Deus não passará apuro por causa de você. Deus não precisa de você, mas Deus quer você. E isso faz toda a diferença. Tem um amigo meu que está querendo vir participar do Graça Bruta, e a primeira coisa que eu deixei claro para ele, eu falei, irmão, você não é necessário lá. Você não vai acrescentar em nada e nem... Mas você é desejado lá. Você é querido lá. Para que se a pessoa quiser vir, venha sabendo que a única coisa que importa é ela, não é o que ela faz. Na religião é o que você faz. Então a ideia de servir a Deus nesse processo é fazer de você um funcionário barato do sistema. Ora, tem um monte de gente trabalhando aqui. Tem um monte de gente, quando a gente celebra a reunião, que cuida das crianças, que todo mundo... Isso é importante acontecer, mas é importante acontecer no espírito correto. Ninguém aqui está acumulando ponto para poder depois ser abençoado por Deus. Porque eu já fui, eu nunca será. Porque eu já fui, eu não é, não importa o que faça. Deus não é alguém que abençoa a posteriori. Deus antes vem a priori abençoar cada um de nós. É o que ele diz a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Eu farei de ti uma bênção. E porque eu farei de ti uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É porque Deus abençoou esses caras que esses caras estão aqui abençoando a gente. Agora, se eles vierem aqui para poder fazer algo, para depois ser abençoado por Deus, esse é um processo religioso. Deus não funciona assim. Deus não recebe nada das nossas mãos que tem como objetivo a barganha, o negócio, o comércio. Isso quem inventou foi Lúcifer, Satanás. Mas é o que a gente vê na grande maioria das vezes nas estruturas religiosas. É gente tentando fazer, adquirir, conseguir algo de Deus a partir de si, do seu esforço, daquilo que acha que pode fazer. E Caim leva então o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho. Abel, por outro lado, vai ser pastor. E a gente já explicou esse contexto. O contexto pastoril, num período pós-paradisíaco, é um contexto quase que inexplicável. Porque ser pastor de ovelhas, dentro de um momento histórico humano, em que a ovelha não tem nenhum valor comercial, haja visto que ninguém come carne nesse período. A comida, o cardápio só vai mudar depois do dilúvio. É um período onde nem os animais comem carne, então ela não tem predador. É um período onde pasto há com abundância. Então, a própria ordem graciosa de Deus na criação já é providência suficiente para que a ovelha se dê bem, para que ela procrie, cresça.
Então o que é ser pastor num contexto desse? É simplesmente se relacionar com a ordem que Deus já estabeleceu. E aí, o que ele faz? Ele pega um cordeiro desse e oferece como sacrifício. Bom, isso simplesmente aponta para aquela realidade que João Batista vai declarar quando ele topa com Jesus, que é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só está anunciando a forma com a qual Deus trabalha para redimir o seu povo. O seu pecado, o meu pecado, custou o sangue de um inocente. Mas nenhum animal que foi sacrificado em toda a história humana teve o poder de tirar o meu e o seu pecado. Só havia um sacrifício que já atuava com efeito mesmo antes do mundo ser formado, criado, que é capaz de nos purificar de toda a nossa iniquidade. A religião também não trabalha com isso, porque ela precisa deixar você devendo para ela. Por enquanto você está devendo para a divindade dela, ela consegue manipular você, ela consegue direcionar você. Ó, irmão, não dá na igreja, vai gastar na farmácia, hein? Cuidado. Essa é a estrutura. Medo. Trabalha com medo, com a presunção, com a ganância. Vai tornando a vida esse joguete mágico, terrível. Transformando Deus no demônio, no diabo. A gente não tem prazer nessa divindade. A gente faz por obrigação, mas cada vez que nós nos aproximamos dela, com uma oração sequer, a nossa alma protesta. Porque a nossa alma não admite, no fundo. Mas a gente não tem como negar essa divindade por medo. Muita gente obedece a Deus por medo. Muita gente lotam as igrejas na nossa cidade com medo de Deus. E se a sua obediência a Deus é fruto do seu medo de Deus, a sua obediência é pecado. A sua obediência não é nada. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que não é por amor não tem nenhum significado espiritual. Você pode dar os seus bens aos pobres, você pode dar o seu corpo para ser queimado em razão de uma causa legítima. Se não for por amor, de nada lhe aproveitaria. Tem muita gente que tem medo de Deus, não teme a Deus, não respeita a Deus, não dá crédito à sua palavra. Antes, tenta se aproximar dele como quem tem uma segunda intenção, sempre tentando manipular a divindade em favor de si mesmo, através de um rito, de uma oração, de uma mão levantada, de uma oração, de um cântico. Mas ele diz assim: quem requereu isso de vós? O só pisardes nos meus átrios. Quando foi que eu pedi isso para vocês? E é verdade, porque você nunca viu Deus pedir um culto. O primeiro culto da história humana acontece aqui. E já tem um problema, que um é calvinista, outro é arminiano. Um acha que tem que oferecer de um jeito, o outro acha que tem que oferecer de outro. E é o tipo de pergunta que Deus não lhe fará. Porque a única coisa que Deus vai olhar é se você tem o Espírito Santo de Deus como selo da sua vida, como penhor da sua vida. Mas aqui já há um culto que Deus não pediu. Como que era antes do pecado? Me ajudem, gente. Pessoal, tem um pessoal que já sabe. Como que era a relação de Deus com o homem antes do pecado? Era ali no Zanone, filho, comendo filé mignon com queijo. Eu falo isso toda reunião. Era o happy hour. Final do dia, Deus ia lá. Adão, onde é que você está? Ah, eu estou aqui, Senhor. O que você fez hoje? Lembra da história do ornitorrinco? Ah, Senhor, eu estou aqui, está acabando a minha criatividade para pôr nome nos bichos. Hoje eu coloquei um nome muito louco aqui.
Que nome você escolheu pensando em uma coisa? Ornitorrinco. Aí Deus falou, mas ornitorrinco? Nome esquisito, hein? Aí Adão fala, esquisito é o que o senhor fez. O cara bota ovo e mama, meu, né? Mas depois do pecado, a primeira coisa que acontece no próximo capítulo é o culto. E um culto que vai gerar morte. Culto que vai gerar morte. O Senhor flagra o movimento. O Senhor sonda os corações. E o Senhor percebe em Caim que algo não está certo. Porque o sacrifício dele não foi aceito. O sacrifício dele, nem ele. Mas não porque Deus não o queria. Porque o caminho de entrada que ele escolheu era ele mesmo. E lembre-se, a gente sempre vai ter um único caminho, que é o Cordeiro inocente. Que é o sangue do Cordeiro inocente. Eu sou o caminho. Você nunca vai se bancar na presença de Deus. E aí o Senhor aparece para ele e fala assim, ô Caim, por que você está boladão, irmão? Porque ele decaiu, religioso é sisudo. Religioso não pode se alegrar, ele não pode dançar. Nietzsche diria assim, eu não acredito em nenhum Deus que não saiba dançar. Tem hora que eu tenho que concordar com Nietzsche. Até porque quando ele fala que Deus morreu, o Deus que ele matou, eu quero que morra também. Que é esse Deus da religião, perverso. Mas o Deus do Evangelho é o Deus que morreu, mas ressuscitou. E por isso nós estamos aqui. E por isso nós temos esperança. E por isso nós podemos nos alegrar. Porque nada nem ninguém poderá dar a última palavra a nosso respeito. Porque quem dá a última palavra ao nosso respeito é a ressurreição. E o que eu posso fazer se o único que poderia me condenar resolveu me defender? Eu constituo Deus, meu advogado contra Deus. É isso que Deus fez. É briga de cachorro grande, meu irmão. Aí você não entra. Se você quiser entrar, é presunção. É desrespeito. É achar que pecado é coisa de menos. A gente acha que pecado é o que a gente faz. A gente nem entendeu que é o que a gente é. É por isso que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quando o Senhor vai falar com Caim, Caim, o que você está bolado? Se procederes bem, volta atrás, muda a conduta, converte-se. Está indo para lá? Volta para cá. Não é certo que serás aceito? Eu estou disposto, eu recebo qualquer um em Jesus. Se procederes mal, ou seja, se continuares nesse caminho, esse desejo que você alimenta, ao invés de ser bom para você, vai ser contra você. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso que você está querendo vai acabar com a sua vida. Você vai perceber no processo da religião, tudo aquilo com o que você luta, é na verdade as coisas que você acaba abraçando para a sua vida. Você pode até numa linguagem psicanalítica sublimar, mas no dia a dia é as realidades que vão lhe atormentar como um fantasma, como uma realidade que você foge, parece como que é o do zumbi lá, como que é? The Walking Dead. Você corre, e aquele negócio está atrás de você ali. Mas ele não quer. Ele não quer. Ele está obstinado. Ele resolve então matar o irmão. E aí ele usa do engano, do sortilégio. Chama o irmão. Irmão, vamos dar um passeio ali? Vamos passear na floresta antes que o seu lobo não venha? Só que o lobo é ele. E ele então vai contra o irmão e ele mata o irmão. Isso aqui é uma figura também daquilo que aconteceu em Jesus. Toda aquela estrutura que foi erigida
do templo, do rito, do sacerdote, do clero, do dogma, só existiu por causa do encontro que Deus fez com o homem. Por causa do fato de que Deus interferiu na história. Lá em Gênesis 12, Deus começa a consertar esse troço todo. E ele faz então um pacto com um homem chamado Abraão. E a partir desse homem vai surgir uma nação. E esse povo deveria ser a luz dos gentios. Mas como não entendeu o espírito da revelação de Deus, eles se acharam a menina dos olhos de Deus. E eram. Mas isso é bom de ser dito na boca de Deus. Na sua boca vira olho do diabo. Se você começar a se achar menina dos olhos de Deus, você vai ficar insuportável. É assim que as seitas são criadas. Vocês serão a luz dos gentios. A vocação já estava feita em Abraão. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Mas aí Israel falou, não, nós somos aqui o queridinho, ninguém mais presta, só a gente que presta. E eles foram construindo uma suposição de Deus a partir da interação de Deus com esse povo. E o suprassumo dessa realidade estava no templo, no rito, no sacrifício, no dogma, na teologia. Eles diziam de quem Deus gostava, de quem Deus não gostava, onde Deus ia, onde Deus não ia, aonde Deus assistia. Mas quando a verdade, a plenitude, aquele que é a imagem exata do ser de Deus, se manifestou em carne e veio ser a luz, o farol desse mundo, chegou, olhou para aquela realidade e disse assim, derruba, o que você está fazendo está errado, não tem nada a ver com Deus. Deus não é isto, Deus não age assim, Deus não pensa dessa forma. Deus não faz acepção de pessoas. Derruba essa estrutura que em 3 dias eu vou erguer aqui de fato importa. E ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Eu vou acabar com esse mundo. Este mundo não tem conserto, este mundo não pode ser remediado, este mundo não pode ser reformado, porque o coração humano não pode ser reformado. A religião insiste na tese de que você pode ser melhorado, porque ela acredita que a distância entre você e Deus é moral. Mas a distância entre nós e Deus é ontológica, é de ser. Deus é santo, nós nos tornamos pecadores. Deus é bom, nós nos tornamos maus. Deus é, nós não somos. Então não adianta você ter bom comportamento. O seu bom comportamento pode te livrar da cadeia, pode fazer a sua vida mais tranquila, mas isso não lhe justifica diante de Deus. A sua vida acabará na morte. Deus falou, eu não ponho remendo de pano bom em pano roto, eu não ponho vinho novo em odre velho, eu faço nova todas as coisas. Eu vou arrancar o seu coração de pedra, eu vou dar a você um coração novo, um coração de carne. Eu vou matar você, e eu vou ressuscitar você. É isso que eu vou fazer. Eu vou destrói o templo, destrói essa percepção errada de Deus. E prestem atenção no que eu vou erigir na ressurreição. Porque a ressurreição é a realidade. É ela quem fala de quem é Deus. Mas quando Jesus disse isso, fez o chicote de azorrague, bateu nos caras, nos cambistas. Com que autoridade você faz isso? O batismo de João é do céu ou da terra? Ah, não sei. Ah, então também não vou falar também com que autoridade eu faço, ele fala. Mas já começou a mexer no doce dos caras. Daí ele começa a andar com puta. Ele não só anda com puta. Ele fala, as putas vão entrar primeiro do que vocês no reino de Deus.
Como que para o mérito isso é cabível? Como que para a religião que vive de criar castas? Beije o meu anel aqui, por favor. Eu sou o pastorzão ungidão. Se eu não orar por você, a sua vida não anda. Se você vender um terreno sem falar comigo, você vai se ferrar. E aí você vai criando as castas. Uns são mais importantes, imantados, ungidos, distribuem beijos e abraços, ungidões. Só há um ungido, irmão. O nome dele é Jesus Cristo. A palavra ungido significa Cristo. Cristo não é o sobrenome. Cristo é a missão de Jesus. Ele veio dar a vida por mim e por você. Todos os nós que estamos nele, estamos debaixo desta unção. Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Seja a prostituta, seja o homem de bem. É por isso que nós não temos mais, a gente vê uma dificuldade grande hoje, na proclamação do Evangelho. A gente não sabe mais pregar a partir da graça. A gente só sabe pregar a partir da desgraça. Se você vê a vida de alguém ferrado, você acha que ali dá para você falar alguma coisa de Deus para ele. Mas se a vida do cara tá boa, tipo, o cara não tem um chequinho voltado na praça, é marido de uma só mulher, sabe? O cara tá ali, parece que você não tem o que falar com ele. Porque a gente acha que evangelho é coisa moral. Não, gente. Evangelho é coisa de ser. O Senhor quer fazer de mim e de você o quê? Vou dar uma cola para vocês. Nova criatura. Uma nova pessoa. Não um ser reformado. Uma nova pessoa. E quando Jesus se apresenta como essa fala, indo em lugar que a religião dizia que não podia ir, andando com gente que a religião dizia que não podia andar, fazendo coisas que a religião dizia que não podia fazer, a religião falou assim: o mundo vai após ele. O mesmo espírito de Caim se manifesta. Ao invés de haver conversão, resolvem o quê? Matar Jesus. Esse é o processo que está aí até hoje, irmãos. Está aqui. Quando a gente começou o Graça Bruta, eu já falei para a rapaziada que anda com a gente aqui, ó, Londrina não precisa de outra igreja. Existem igrejas com estruturas muito melhores, muito mais aparelhadas. Londrina está carente do Evangelho. Do Evangelho. Do Evangelho que liberta as pessoas, que tira o peso das costas, que transforma vidas. Do Evangelho que quem entra pela porta. A porta é Jesus. E paradoxalmente quem entra acaba saindo. Quem entra e sai. E não acha um reduto fechado, um trilho para andar, um aprisco apertado. Entra, sai, acha pastagem, acha liberdade, expansão, acha alívio para as suas almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Essa estrutura, gente, de bom moço, não me pega, não me serve, não dá. Não venha com o seu currículo vitae bem apresentado, com a sua fotinha bacana, que não me pega. Não me pega porque eu sei quem você é, e eu sei quem você é, porque eu sou feito do mesmo material que você, do mesmo barro que você. E a palavra de Deus fala que toda boa aparência na carne é mentirosa. Então, apesar de você e eu sermos quem somos, Deus, que é nosso Pai, porque se você for lá para o livro de Hebreus, no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque tanto o que santifica como os que são santificados
vêm todos de um mesmo lugar, que é Deus, o Pai. São santificados, não se santificam a si mesmos. Quem quer se santificar para ver Deus, nunca ouviu e nunca foi santo. Eu não vou chegar, eu acho, onde eu queria chegar. Eu tenho aqui... Vou? Eu vou. Eu tenho que ir por causa do Gabriel. Mas aqui chega então essa ideia. Há um julgamento. Vamos matar Jesus como? Precisamos julgá-lo. Precisamos condená-lo. A estrutura religiosa, ela é sempre a estrutura do julgamento. Você está sempre sob júdice. Você está sendo sempre avaliado. Ela vive dessa forma. Ela julga. Ela julga o tempo todo. O Evangelho faz o quê? Então vamos lá, João 3, 16 a 21. Eu não ia não, mas o Gabriel me obrigou, agora eu vou. Corta o microfone do Gabriel. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vou ler aqui primeiro, depois eu vou dizer um negócio para vocês. A palavra de Deus vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então aqui é crer, é fé. Todo, quantos? Todos. Não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, não para julgar, para que julgasse o mundo. Mas para que então? Para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho não julga, o Evangelho salva. Quem nele crê é julgado? Não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Gente, crer aqui não é acreditar. Acreditar, até o gerente do seu banco faz isso com você. Ele nunca foi na sua casa, mas ele acredita que aquele comprovante de endereço que você deu lá é seu. Inclusive eu mudei agora, eu preciso atualizar nos bancos tudo aí o meu endereço, porque já não é mais. E os caras acreditam, eles dão um crédito, eles dão um dinheiro lá se você quiser pegar. Você pode pagar ou pode não pagar. Isso é acreditar, é essa aposta. Mas o crer aqui é abandonar a vida em Deus. É confiar, é se entregar. Ou Deus é tudo, ou Ele não é nada. Então tem gente que acredita, mas faz bem. Mas não faz muita coisa não. Por quê? Porque os demônios também creem e tremem. Não é isso que a Bíblia diz? Crês tu que Deus existe? Faz o bem. Mas os demônios também creem e tremem. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vocês estão vendo Caim aqui, gente? Não. A luz veio ao mundo, Deus veio e falou: Caim, a sua obra é má. Você precisa proceder bem. E o que é proceder bem? Vir para a luz. É admitir que a minha obra é má. Não é tentar convencer que eu sou bom. A religião vive da tentativa de convencer que a gente é bom. A gente vai sacar isso um pouquinho para frente. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica o mal não vem para a luz, e não vem para que o que faz não seja esmiuçado, questionado.
O cara diz lá: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores. Antes jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele está convencendo Deus de que ele é diferente dos outros. Os outros são maus, eu sou bom. Isso é trevas, isso é andar na maldade, isso é abraçar a maldade. Dar razão a Deus é dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer a não ser os meus pecados e o sacrifício do Cordeiro. Quem pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica o bem aproxima-se da luz. Não. Como não? O que está escrito aí? Quem pratica a verdade. Sabe por que a contraposição aqui não é mal e bem, é mal e verdade? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 3 que não há um bom, um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o quê? O bem. Quem pratica a verdade aproxima da luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Lembra do espírito de Davi? Ó Deus, esquadrinha o meu coração, faz o meu coração um monte de quadradinho, e vê que há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho seguro. Ele vai dizer assim: expurga-me dos pecados que me são ocultos. A gente que trabalha na área da psicanálise, a gente percebe quanta gente chega lá desconhecendo a si mesmo, e quando vai conhecendo a si mesmo se assusta muitas vezes, porque isso é muitas vezes oculto, está num processo que na linguagem psicanalítica a gente chama de inconsciente. Mas o que Deus está falando aqui é que, em essência, nenhum de nós pode arvorar para si a condição de bom. Você pode ser bom se o seu padrão for o Fernandinho Beiramar, se a referência for o Beiramar. Agora, quando a referência é Jesus, o Cristo, aí o sarrafo foi lá para o céu, irmão. Daí você não tem como. A gente entende aqui que o julgamento é este, que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, para que diante da luz eu falasse: o que eu estou fazendo na minha vida? Se Ele é o caminho, eu estou perdido. Se Ele é a vida, eu estou morto. Se Ele é a verdade, eu sou uma mentira. E dissesse: misericórdia de mim, Senhor. Porque um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não despreza. Se tem uma oração que Deus ouve, é: Deus, tem misericórdia de mim. Porque esta é a oração do outro caboclo, que em contraposição ao cara que diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, não tem coragem de erguer os olhos aos céus, olha para a bota, e não tem coragem de se aproximar do templo, fica de longe e bate no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus dizendo, este sim voltou justificado para a sua casa, e não aquele. A religião vive de julgamento, gente, onde uns são melhores do que os outros. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quando julgas quem? Qualquer uma. Ah, o cara lá é viado. E daí que você tem a ver com isso? Você se acha melhor do que ele porque você é hétero? Um cara me perguntou assim: viu, você acha que homossexual vai para o céu? Eu falei assim:
Isso não é meu departamento, irmão. A salvação pertence ao Senhor. O que eu sei é que eu não vou para o céu por eu ser hétero. O fato de eu ser hétero não me coloca no céu. Quem que você julga? Então, quando a gente julga, a gente condena a gente mesmo. Portanto, é indesculpável ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas tu a riqueza da sua bondade, ou da bondade divina, e a tolerância de Deus, e a longanimidade de Deus, ignorando você que é a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento? Na religião, o que conduz ao arrependimento é a maldade de Deus. É de tanta paulada que Deus vai te dando, até você aprender. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina é que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É isso que está na essência do Espírito de Jesus e dos seus ensinos, quando ele diz, viu, quando alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Quando alguém te dá um tapa na cara, vira o outro lado. Não pague mal com mal, mas vença o mal com o bem. Chega uma hora que eu e você, diante da bondade de Deus e da obra de Deus, só podemos chegar a essa conclusão. Senhor, o que eu estou fazendo? Quando você olha para a cruz e vê o crucificado, ali está a maior declaração do amor de Deus por mim e por você. Isso não faz de mim e de você especial, irmão. Só faz de mim e de você amado. E eu não sei por que Deus me amou, mas Ele me amou. E não amou só a mim, amou a todos. Mas amou Caim. Deus não tem como não amar. Porque amor é o que Ele é. Do mesmo jeito que Ele não tem como mentir. Porque Ele é verdade. Agora o amor não se impõe, o amor não arromba, não estupra consciências. O amor constrange. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Que julgamento é esse? Eu estava dando aula para os meus alunos e alguém fixado nessa estrutura de juízo, de condenação. Eu abri o texto de João 3 aqui que eu li com vocês. Jesus não veio para julgar o mundo. Aí ele apontou lá para o Apocalipse 20. E aí vamos lá dar uma lidinha? Para encerrar, tá, meus amores? Eu sei que vocês estão doidos para comer um salgadinho. Apocalipse capítulo 20. A gente vai ler do verso 11. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para estes. Vi também quem? Os mortos ou os vivos? Deus é Deus de quem? Fica aí no ar essa deixa. Vi também os mortos, os grandes e os
pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Se abriram os livros. E ainda outro livro. Que livro era esse? O livro da vida. Tem gente que está no da vida. Tem gente que está nos outros livros. E os mortos foram... Quem foi julgado, gente? E os que estão no livro da vida? O que aconteceu com ele? Vamos chegar lá. Os mortos foram julgados, segundo o quê? As suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos e os que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Quem que é julgado, irmãos? Quem não recebe a graça. Quem não confia em Jesus. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. E não entrará em juízo, condenação. Só é julgado, como a Bíblia já anunciou lá no texto do João 3 que nós lemos, quem não confiou no amor de Deus, ou que Deus tem por nós. Como o Brennan Manning vai dizer, a única pergunta que Deus terá para você naquele dia é: você realmente creu que eu te amei? Você confiou no meu amor? Ou você tentou por conta? Tentou nadar pelo seu braço? Para a gente fechar essa questão do vivo e morto aí, vamos para Mateus 22, 31. E aí a gente fecha a conta e passa a régua. O contexto desse texto é que tinha um povo que não acreditava em ressurreição. Os saduceus. E eles estão armando uma jogadinha aqui para Jesus. E Jesus então vai responder. E aí ele diz assim: e quanto à ressurreição, 31, dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de... O que ele está dizendo? O que o autor está dizendo? Que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então, amados, de que julgamento a gente está falando? Quem você está julgando ou por quem você está sendo julgado? Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É só receber a verdade que é Jesus o Cristo, que você passa instantaneamente da morte para a vida. Crer como confiança, como abandono, como lançar-se. Não crer como acreditar que existe, crer como uma aposta, é crer como descanso. Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego a minha vida, a minha salvação, os meus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Manifesta em mim, do mesmo modo que na tua cruz, em ti eu morri,
que na tua ressurreição eu possa experimentar pela fé, no dia a dia, no chão da história, o poder da ressurreição. Me dando a possibilidade de amar, de perdoar, de não julgar, de não querer ser mais do que ninguém, mas de receber como um mendigo da graça a oferta do pão nosso que desceu do céu, que é Jesus, me alimentando dele, comendo da sua carne, da sua vida, bebendo do seu sangue, celebrando a maior declaração de amor de Deus por mim e por você, expresso na cruz do Calvário. E isso de graça, não tem preço. Se você quiser pôr preço, você já vituperou a obra de Jesus. Você tornou ela algo terrível. Tá bom, meus amores? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, queria pedir... posso pedir algo para vocês? De alguma forma isso contribuiu com a sua vida? Eu nem vou te constranger no sentido de falar que sim, mas se sim, se for este o caso, compartilhem em suas redes sociais o Destruindo a Religião dessa noite. E o pessoal que está aqui na internet também, eu sei que tem gente de vários estados, de vários lugares, fora do país. Compartilhem aí nas suas redes sociais. É uma maneira da gente poder divulgar a palavra. Alguém já disse que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e agora também Ele é online. Então, a gente colhe bastante testemunhos aqui. A gente tem o Roberto, por exemplo, o próprio Paulo, outras pessoas que são frutos dessa realidade de gente que ouve. Alguém postando, alguém falando, escuta aí. Então, eu queria agradecer também ao Márcio, manão amado, que veio aqui fazer um teste com relação às transmissões aqui para nós, e agradecer porque ele saiu da sua casa e veio aqui nos ajudar. Muito obrigado. E, enfim, eu queria pedir para você não sair correndo, tem gente que eu quero abraçar, e alguém precisa beijar o meu anel também, porque... E eu queria pedir para você fazer um cafuné no seu irmão. Vai ter um salgadinho aí no final. Hoje, Raquel, tem alguma coisa especial acontecendo hoje, não? Tem. É o aniversário do Caixa d'Água. E a gente vai cantar um parabéns para ele aí. Acho que tem um bolinho. Então, que Deus abençoe. Domingo, às 9h30 da manhã, estamos aqui na celebração do Graça Bruta. E terça-feira que vem, se Deus quiser, também estamos juntos. Obrigado, hein? Quem quiser compartilhar esse vídeo de hoje, por exemplo, tá no seu Facebook. Tá no meu Facebook, quem quiser compartilhar. Vamos cantar um parabéns pro Roberto? Essa data... Quem fuma, empresta um isqueiro aí pra...